E agora na prática, como funciona o manejo clínico para quando acontecer situações de ideação suicida ou uma pessoa tiver com ideação suicida, o que fazer? Então essa vai ser a aula de hoje, né? E pode ser que fique em 2 ou 3 aulas sobre a questão do manejo clínico e como a gente consegue, como é que a gente age nessa situação, como é que a gente tem que manejar na questão clínica. Então, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no 2º ano de faculdade para ser um psicanalista. Claro que no Brasil tu tem que ter pelo menos uma graduação, por enquanto pode ser qualquer graduação, não sei para o futuro aí o que vai ser decidido, né? E para ser psicanalista tem que ter o tripé psicanalítico, que seria o conceito, o estudo, o conhecimento, né? A segunda questão, passar por análise, eu fazer terapia, mas claro, com cunho psicanalítico, e depois ter uma supervisão para quando eu começar a tratar os pacientes. Então esse é o tripé psicanalítico para ser um terapeuta ou ser um psicanalista, né? Ser um psicanalista. Claro, e agora nessa disciplina desse semestre, ou desse trimestre, na verdade, nem é trimestre, seria 1 mês e meio. Então, na verdade, é a clínica do suicídio, um assunto tão delicado, né? E deixando bem claro aqui que a aula não é a questão voltada para assim, a questão do ajudar a pessoa que está passando por uma questão dessa. Mas sim é uma aula, que na verdade as coisas que eu trago da faculdade, enfim, né? Que eu também é um estudo, tanto é que eu não li esse texto, vai ser um estudo junto contigo, né? Só que eu aproveito para divulgar o conhecimento da faculdade, né? Que eu acho que é bem válido. Aí nisso eu aprendo 2 vezes também, porque eu acabo me reassistindo. Mas a ideia é isso, é um estudo. Então não é uma questão de procurar uma ajuda, coisa assim, mas é uma questão de aula, né? Tanto é que eu sugiro, se caso estiver passando por alguma questão, coisa assim, procurar ajuda. E que é muito importante. Não podemos também não deixar de falar. É muito importante falar sobre o suicídio, né? Porque existe. Né? Só a questão é que, claro, que aqui a questão da aula é para isso, tá? Então, né, lembrando que a faculdade, cada disciplina é dividida em 6 aulas, cada aula tem 5 temas e mais uma questão prática, e agora essa é a aula 3. Né, pelo jeito, talvez vai ser dividido em 2 ou 3 aulas, vai depender do andamento do texto, ou da complexidade do texto, né? Na aula passada a gente viu sobre a questão do histórico, como é que era visto a questão do suicídio no passado, né, porque sempre teve, só que foi visto de maneiras diferentes dependendo da época e da civilização, né? E agora o manejo clínico, como é que funciona, ou como é que tem que lidar nessa situação. E aí o tema 1 já começa direto, o manejo clínico. Vamos ver o que o texto nos traz. Com base na metapsicologia psicanalítica, entendemos o comportamento autolesivo ou suicida como um ato dor. Né, que nem aqui traz agora um trecho do texto. Ó. Transforma-se em trauma psíquico toda impressão de que o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio de pensamento associativo da reação motora. Então, dessa maneira, o ato comunica uma dor e seria uma tentativa de regular, pela via da reação motora, os excessos que desequilibram a homeostase psíquica, prazer e desprazer. Então, na verdade, seria a maneira de tu regular. Tu tá todo desregulado. Então, é uma tentativa. Só que, infelizmente, é uma tentativa que pode levar a uma questão do suicídio. Mas é uma tentativa de regulação. E aí, o que nos diz aqui? Ó? O aparelho psíquico trabalha para manter constante em seu interior a soma de excitação. E o ato de matar-se pode ser percebido como uma via de descarga. Entendemos como excesso tudo o que, para o psiquismo, é de difícil nomeação e elaboração. Porque o que acontece? Numa questão psíquica, se a gente não consegue nomear, o que acontece?
o não conseguir nomear, a gente acaba não assimilando, não seria bem a palavra assimilar, mas quando a gente não dá nome ao problema, à questão psíquica, a gente não consegue nomear ou objetificar, é como se a gente ficasse desorganizado, a gente não soubesse para onde ir. É que nem como supor, digamos assim, tu tem que chegar na casa do fulano de tal. Aí tu pergunta, mas qual é o endereço da pessoa? Não sei, tu vai ter que chegar lá. Tipo, não vai conseguir, tu não vai saber o lugar, tem que ter um nome, tem que ter um lugar para... Né? Então é mais ou menos isso. E a escuta psicanalítica do paciente com comportamento suicida é uma aposta de ser possível descarregar os excessos por meio de pensamento associativo, favorecendo que o paciente consiga colocar em palavras, simbolizar e elaborar e com isso restabelecer a homeostase. Então, na verdade, o que acontece? Na escuta psicanalítica é a questão da associação livre, tipo, o paciente ele vai falando. E daqui a pouco não. Aí, conforme ele vai falando, ele vai descarregando a angústia dele, nisso ele vai se aliviando, de certa forma. E num tratamento psicanalítico, o que acontece? Ao mesmo tempo, a gente vai dando nome às questões psíquicas. E aí, conforme vai sendo nomeado, o paciente ele vai se apropriando. Ele vai conseguindo saber que aquilo ali é um objeto que ele pode, né, descarregar, ele vai saber do que está falando, vai ser entendível aquilo para ele. E aí é onde ele consegue, quando ele conseguir simbolizar, ou no momento que ele consegue restabelecer a homeostase. Mas aqui, o que o texto nos traz aqui? Alertamos aqui que não é necessário ser psicanalista para fazer uma escuta em que se dê a oportunidade para que a pessoa descarregue os excessos. Claro, porque se a pessoa estiver desabafando, falando os motivos, também vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a cura, digamos assim, ou o alívio do paciente, né? Alguns chamam isso de desabafo. Esse acolhimento é uma atitude de respeito, condizente com a ética do cuidado que todos precisamos ter. Né? Apesar do Freud ter sido o pai da psicanálise, mas a questão do acolhimento, né, isso aí vem muito depois de outros psicanalistas. Um dos exemplos é o próprio Winnicott, que ele traz esse acolhimento num primeiro momento. E aí depois sim vai fazendo a pessoa crescer, psiquicamente falando. É como se pegasse a pessoa e dissesse, agora tu é a minha criança. Mas só que é a minha criança que vai crescer e vai ter que virar adulto. Né? Então, mas tem que ter esse acolhimento primeiro. Isso é muito importante, até está dentro da ética. A capacidade de ouvir sem desqualificar ou confrontar o que o outro diz caracteriza a comunicação eficiente. Por vezes, apenas isso já ajuda muito. Ao ouvirmos o outro e criar um clima de confiança, é possível fazer encaminhamentos oportunos, ou seja, orientar a pessoa para que procure o profissional certo no momento certo. Então, quando se fala em ouvir, é o sem julgamento, não ter julgamentos com a pessoa. Né? Alguns apenas se limitam a dizer, você tem que se tratar. Ou busque tratamento, como se isso fosse fácil. Acolher é dar essa atenção inicial, escutar com respeito e ajudar o indivíduo a buscar recursos terapêuticos. Quando o atendimento é feito por um profissional, este saberá quais são as condições subjetivas do paciente para fazer as intervenções mais adequadas. Então, por isso a importância do nosso estudo. Daí a gente vai saber manejar, eu vou saber manejar, por exemplo, numa situação dessa. Diferentemente quando a pessoa não tem um estudo, não tem um conhecimento. Considerando as características das defesas psíquicas e os elementos do conflito. Claro, porque daí a nossa escuta é diferente. Né? Então a gente vai prestar atenção em outras questões que surgirem do paciente. Diante de alguém que parece estar sofrendo, é possível que haja pessoas que não queiram ouvir por medo de assumir uma responsabilidade maior do que dariam conta de manejar. Isso acontece provavelmente porque há o compromisso de resolver o problema do outro. De fato, nenhum profissional, por melhor que seja, conseguiria resolver sozinho a complexidade das questões que giram em torno do suicídio. Então, para te ver como é uma coisa muito complexa. O melhor manejo clínico acontece quando o desejo do analista é o de ouvir sem julgamento
e sem dar conselhos morais, mas deixando o sujeito falar, fazendo perguntas para abrir novas explicações, para que sejam desfiados os emaranhados da história, para explorar seus motivos identificando equívocos, ao ponto de ser possível questionar as certezas de que a morte é a única saída. Lembrando que a morte, o suicídio, na verdade, significa que o paciente está com medo de viver. Então a ideia é entender essa questão. E aí aqui no texto fala, falar implica em perda de gozo, um esvaziamento que permite ir além do gozo mortífero para construir outros sítios de gozo e desejo ao longo de sua história. Escutar e acolher o ato suicida implica questionar o que há de responsabilidade em seu próprio sofrimento. Isso permite uma abertura à transferência por meio de uma demanda de saber de si. Tipo, o paciente entendeu o que está acontecendo. O que queres de mim? E qual o meu desejo? Então aqui aí já explica aqui a questão do psicanalista. Ó. O psicanalista não deve ter como objetivo encontrar sentido para o sofrimento ou dar respostas explicativas para o paciente. Então essa é a ideia. Certa vez, depois de ouvir tantos bons conselhos do seu médico, o paciente chegou ao set psicanalítico e a analista perguntou, o que o médico lhe disse? E a resposta foi, não sei, eu estava com a cabeça lotada. Então não há efeito acrescentar estímulos a quem já está sofrendo com excesso deles. Então já está tendo muitos estímulos. O manejo clínico deve ir no sentido de deixar falar. Então isso é o que o texto está nos dizendo. Tem que deixar falar, não tem mistério. Deixar falar e acolher o que ele está falando. Então esse é o ponto crucial, talvez de alguém que seja com ideação suicida, ou já tentou inclusive. Despressurizar para depois tentar juntar as coisas, estabelecendo relações, sempre apresentando hipóteses e não explicações. Aí darás um exemplo aqui. Será que, ou você acha que isso poderia ter a ver com aquilo? Às vezes o paciente está falando umas questões e aí quando vê, mas olha só o que tu falou isso aqui. Será que não tem a ver com tal coisa? Daqui a pouco o paciente diz, não tem nada a ver. Então, segue o baile. Sempre sem julgamentos, e a questão é ouvir. Não apenas na clínica do suicídio, mas em todo o trabalho analítico, o método da psicanálise é ser continente para o conteúdo trazido pelo paciente. Até aqui o termo é utilizado pela Melanie Klein, na questão do ser continente, que é o acolher todas as demandas do paciente. Seria a analogia com mãe e filho, Priorizando a fala e explorando a história da sua vida, seu modo de relação e de emoção, oferecendo condições para que o paciente fale sem ser constrangido, se ouça e sinta que o seu ponto de vista é respeitado, qualificando sem que para isso o psicanalista precise concordar, dar razão com o que é dito. Quando o paciente relata um fato que lhe causa remorso, é possível perguntar de que outro modo ele pensa que poderia ter agido e se há outras experiências de vida parecidas com essa, com o objetivo de estimular reflexões ou sucessões sempre consideradas provisórias. Então também tentar trazer com o paciente outras questões dele do passado. Acolher é diferente de concordar. Às vezes a pessoa pensa assim, tem que concordar com tudo que o paciente falar. Não é isso. Então, assim como é diferente de assumir a responsabilidade de resolver. Então também o psicanalista não tem que tentar resolver. É a questão da escuta. Trata-se de um tratamento que precisa ser construído em conjunto. Nas entrevistas preliminares, o esperado é deixar o paciente falar de maneira como ele trouxer, sem confrontos, até para não fugir, É possível que o psicanalista ache muito absurdo, mas o objetivo é conseguir ouvir o paciente com respeito, da maneira como conseguir se apresentar de modo a operar na função de continente ao conteúdo trazido por ele. Em uma intervenção atribuída a Sigmund Freud, sem que tenha sido publicada, ele teria ouvido atentamente um jovem que lhe apresentava uma lista de motivos para tirar a própria vida. Olha só. As situações de vida eram realmente importantes. No entanto, ao final do relato, Freud teria dito ao paciente: eu entendi que isso é realmente muito ruim, eu só não entendo por que você tem que morrer por causa disso.
E ao convidar para dar novas explicações, falar mais sobre isso, abre-se a possibilidade de contradições, de perceber que não se tem tanta certeza daquilo que parecia ser óbvio. Então, o suicídio é uma decisão definitiva por causa de um problema que pode ser temporário, por exemplo. Enquanto não se saiba os fatores que estão interferindo na decisão e até que se compreenda o lugar subjetivo de onde o paciente interpreta a realidade, não é seguro fazer interpretações. Então, na verdade, assim, enquanto não tiver a certeza, o importante é só ouvir. Essa é a recomendação de psicanalistas como Ferenczi, Winnicott e Bion para intervenções e manejo clínico de pacientes em urgências subjetivas. Já está no nível muito forte, né, da questão do psiquismo, com base na concepção teórica do manejo clínico baseado na ética do cuidado. Aqui é a questão do acolhimento. Então acaba sendo a mesma coisa. A psicanálise pode muito em ações de promoção da saúde mental e quando atua para dar assistência clínica ao processo de constituição psíquica, como no suporte emocional, em questões de parentalidade. Já em urgências, é importante saber identificar o risco e compartilhar o cuidado com a rede de atenção psicossocial. Daqui a pouco é interessante, para mim, futuro psicanalista, dependendo até encaminhar para outras questões também. Né? Bottega aponta questões a serem exploradas em situações de urgência subjetiva, orientando que sejam feitas na medida em que as respostas forem positivas. Quando a resposta for negativa para as primeiras questões, não haverá necessidade de se fazer as seguintes questões. E aí tem as perguntas aqui. Já pensou se seria melhor morrer? Né? Aí como são esses pensamentos? Os pensamentos persistem? Eles o assustam? Você consegue inibir ou afastar esses pensamentos? Claro, e aí digamos que tudo isso foi confirmado. Né? Digamos que ele confirme que, né, que seria melhor morrer, ou fala dos pensamentos dele, enfim. Aí, se caso confirmar, tem as seguintes perguntas. O que impediu de ir adiante? Então, né, já que você já teve questão de se suicidar, o que impediu? Pensou em como colocar em prática? Uma pergunta difícil. Né? Informou-se a respeito? Quais meios você usaria? Então, assim, é bem para saber, se interessar mesmo pelo paciente. Olha que é pesado uma questão dessa. Não é fácil, né? Mas faz parte. Quais meios você usaria? Como você se sente falando sobre isso? De que modo você acha que eu posso ajudá-lo? Joga a responsabilidade para ele também, até para pensar. Quanto mais respostas positivas para a ideação, plano e providências para realizar, maior é o risco do suicídio. Então é indispensável que o profissional tenha clareza que ser responsável pelo tratamento é diferente de ser responsável pela vida do paciente. Porque eu vou ter a responsabilidade, agora daqui a pouco ele suicida igual, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. Claro, eu sou responsável pelo tratamento, mas agora pela vida dele não. A vida quem é só ele mesmo. O tratamento será exitoso se for oferecido suporte emocional para seguir por uma outra via. Descarga dos excessos por meio do pensamento associativo, esvaziando a descarga pela via motora. No entanto, apesar de ser essa a proposta do tratamento psicanalítico, será sempre uma aposta e não uma certeza. Né? Então, isso é o fato. O pior tratamento possível é aquele que recomenda motivação e crença na superação. Porque tu vai conseguir, tu vai se superar. Olha só o que está explicando aqui, Interessante isso. Pois isso comunica implicitamente que é uma questão de vontade, como se bastasse querer. Já sabemos que querer e desejar são coisas diferentes. Querer é de ordem consciente. Eu quero comer sorvete, por exemplo. Né? Agora, já o desejo é de ordem inconsciente.
né? Então a gente tem desejos que a gente não tem consciência desses desejos, né? Então aí aqui traz um trecho uma questão do livro de Freud, na obra Além do Princípio do Prazer, com base na análise de pessoas em contextos de guerra, por exemplo, identifica que a tentativa de elaboração não se dá apenas na busca de restabelecer prazer, mas também pela compulsão à repetição de desprazer, pela tentativa de inscrever algo que é irrepresentável no psiquismo. Então, por exemplo, ele não conseguiu simbolizar aquilo. Então, o que acontece? Ele vai repetir o desprazer. Uma tentativa, talvez, de tentar escrever num psiquismo, ou de simbolizar. E a vivência de excessos invade o território do psiquismo e causa uma ruptura no equilíbrio, no caso, no equilíbrio. São rompidas barreiras de defesa. Então, o que é descarregado no ato de tentar acabar com a própria vida tem relação com o excesso derivado de vivências traumáticas, às quais não foi possível dar uma atribuição de sentido, que é a mesma coisa que nomeação, simbolizar. Então, a tentativa de suicídio como saída põe em evidência um ato que precisa ser escutado e historizado. Então, essa é a parte importante. Tem que ser escutado. Tá? Então, esse é o manejo clínico. E aqui, agora vem o tema 2, que é o caso clínico de Erusa. Então, na verdade, aqui é um exemplo de um caso clínico. Vamos ver o que o texto nos traz aqui, então. O caso aqui apresentado está publicado no artigo Trauma, Dor e Ato, o olhar da psicanálise sobre uma tentativa de suicídio. Ilustra o que Freud chamou de território invadido, fazendo uma analogia com a guerra que caracterizava o contexto na época. Né? E aí vamos ver aqui a descrição. A paciente é Jerusa, 25 anos, primeira filha de seus pais, então quer dizer que tem irmãos, está quase concluindo o curso superior na área de ciências humanas. Infância tumultuada pelo alcoolismo paterno e violência doméstica. Jerusa está internada por ter tentado suicídio pela segunda vez. E aqui traz um relato dela. Lembro quando meu irmão nasceu. Rasguei todo o meu vestido. O pai e a mãe foram embora e eu fiquei ali. Ninguém me explicou nada. Não sabia onde estava o nenê, nada. Eu rasguei todo o vestido, me lembro bem da cena. A mãe conta que naquela semana eu fiquei bem sensível. Queria chamar a atenção e o meu pai me bateu. Eu tinha uns ataques assim, quando eu ficava braba. Eu batia a cabeça no chão, esperneava. Não chegava a me machucar, só batia a cabeça no chão. Gritava. Aos poucos ia me acalmando. Mas meu pai perdeu a paciência e me deu uma surra, que era para nunca mais eu fazer aquilo. A mãe conta que eu nunca fiz mais. Aí comecei a ter asma. Olha só, hein? As autoras relacionam a crise de asma com uma impossibilidade de expirar. Em crise de asma, o paciente retém o que inspira. Que quando a gente fala, a questão da asma não é que a gente fica com falta de ar. Na verdade, a gente respira, mas não consegue expelir o ar. É o contrário. Não conseguem transformar o oxigênio em gás carbônico para expirar. E uma analogia, ela não consegue transformar a experiência em palavra. Fica sem poder trocar com o ambiente, transformando dor em asma. Então, essa seria a analogia. E aí mais um trecho dela aqui. Eu lembro do pai indo para o banheiro ameaçando bastante a mãe. O meu irmão sempre se metia. Desde pequenininho se metia nas brigas. Aí ele pegou a arma, foi para o banheiro e trancou a porta com a mãe. Lá dentro. A gente ficava tentando ouvir o que estava acontecendo. Meu irmão ficava tentando abrir e batendo na porta. E depois ele levou a mãe para o banheiro dos fundos e ficou trancada aí também. O tempo todo ele estava com a arma, olha só. Éramos só nós dois em casa, ela e o irmão. E aí depois veio a vizinha porque ouviu o barulho e veio e tentou acalmar meu pai. Ela ouvia a briga na janela, ficava conversando, acalmando ele, pedindo para ele sair dali. Minha mãe minha mãe estava bem nervosa, chorando. Aí a primeira tentativa de suicídio foi aos 15 anos, por ingestão de medicamentos. Assustada com a forte taquicardia, pede ajuda à mãe e ao irmão para ser levado ao hospital, que aí é onde bate o medo. Mas poderia ter morrido. Minha mãe ficou bem nervosa, meu pai estava tão alcoolizado que nem viu nada. Olha só que situação. Ficou dormindo.
eu não tinha vontade própria. O meu pai continuava daquele jeito. Não podia ir à casa das minhas amigas, não tinha ninguém para conversar. Fim de semana não podia, pois tinha que ficar estudando e fazendo os trabalhos. Os 14 e os 15 anos foram bem difíceis. Mas aí eu pensei em ir a um psiquiatra. Toda vez que ele via que eu ia ao psiquiatra, me dizia que eu era louca. E aí, nos trechos do caso, é possível identificar que os excessos de estímulo, medo, ciúmes, briga, raiva, sexualidade, ameaça de morte, sempre foram silenciados. Não se falava sobre as experiências de modo que pudesse ser simbolizados. Aquela coisa, tu não fala, aí como é que tu vai simbolizar? Então, só fazendo um parênteses aqui, na questão do continente e depois da função alfa da mãe, o que acontece? Na questão da mãe e bebê, por exemplo, o normal. A mãe recebe as demandas do bebê quando chora, ela vai adivinhando tudo e chega, por exemplo, o bebê, tá ali chorando, tem que trocar a fralda. Aí a mãe chega e diz, olha só, tá chorando porque tem que trocar a fralda. A mãe vai conversando com o bebê, mesmo que não entenda, entre aspas, assim em partes, mas o que acontece? O bebê vai recebendo aquelas informações e ele vai conseguindo nomear psicamente. Então ele sabe que daqui a pouco ele vai conseguir identificar a diferença, por exemplo, do mal-estar dele em relação ao trocar a fralda ou estar com fome. Daqui a pouco, ele está com fome, a mãe vai lá, dá o seio e ele fica bem. E ela, tu deve estar com fome. E aí dá o seio. Claro, mas às vezes o que acontece? Às vezes a mãe não consegue interpretar, dá o seio, daqui a pouco é uma dor de barriga. Aí o bebê continua com desconforto. Aí a mãe, acho que é com dor de barriga. Aí faz todo o procedimento para tentar aliviar a cólica, por exemplo. E assim por diante. Então ela vai simbolizando, vai dando nome para as questões do bebê. Então é assim que acontece, e acontece na fase adulta também. Então até fica uma dica, né, toda uma angústia que tiveres, com alguma coisa assim, sempre é bom nomear essa angústia, simbolizar, que é muito importante. Né? Então, e aí, no caso, voltando para Jerusa, é que eles nunca falavam, sempre silenciavam. Então como é que tu vai simbolizar, vai nomear? Aí não tem como. E aí acontece isso, foi um acúmulo. Não se falava sobre as experiências de modo que pudessem ser simbolizadas. Enquanto estava na faculdade, Jerusa ajudou nos cuidados do pai, com câncer já na iminência da morte. Ela, no hospital, tem uma discussão com a mãe que desencadeia sua segunda tentativa de suicídio. Aí já estava na faculdade. Aí o relato dela, foi muito uma solução. Eu estava muito cansada, muito estressada. O estopim foi quando eu briguei com a mãe no hospital. Nós brigamos por causa de um creme. Eu comentei que tinha um creme que estava em promoção e que a minha tia estava vendendo no hospital. Daí ela me chamou de consumista, que eu estava num hospital, que tudo era baratinho para mim. Começou a me dizer um monte de coisa. Ela dizia que a minha faculdade já era cara, que ela não sabia como a gente ia ficar de pensão depois que o meu pai falecesse. E eu me sentia assim um cheque de dinheiro. Tudo que eu fazia parecia que não tinha valor nenhum. Eu me sentia um nada. Eu saí do hospital e quando cheguei em casa, tudo que ela falou estava na minha cabeça. Lembro que tentei ligar para o meu terapeuta, mas não consegui falar com ele. Estava precisando falar com alguém, mas sabia que ninguém ia estar em casa. Aí fui para a cozinha e vi os vidros de morfina que eram do pai. Eu tomei tudo que tinha. Eram 6 vidros. Depois que tomei, deitei e apaguei rapidinho. Só lembro de umas vozes no hospital me chamando. Perdi totalmente a noção. Aí, enquanto Jerusa estava hospitalizado, o pai morreu e ela não acompanhou. As autoras resgatam o conceito de clivagem para analisar a reação psíquica diante de um excesso. Uma invasão de dor que não consegue ser processada como sentimento. Nem é nomeada. Então como é que vai processar aquele sentimento, né? Jerusa dizia que não sentia nada com o estado de morte do pai. Né? Também se entende. Mas acho que seria normal que sentisse, questionando sem entender os seus sentimentos. Nos textos de Freud, a clivagem é um momento de recusa. Seria, no caso, separar, né? O psiquismo lida com 2 atitudes diferentes. A primeira leva a realidade em consideração e a segunda, por sobrevivência psíquica, nega a realidade. Então fica sendo essa coisa de considera e nega, a questão da realidade.
Perturbada por um excesso de estímulos que invade o seu território psíquico sem poder ser processado, o psiquismo em parte se retira para não ser aniquilado por completo. Então é uma defesa também. Então a clivagem aparece como uma única possibilidade de defesa para proteger o sujeito do impacto de estímulos. Então é aquela coisa, é melhor se afastar do problema. E aqui é o relato dela, ó. Está tudo bem misturado. É estranho, porque quando eu estava no hospital, ele morreu. Eu não consigo sentir que ele morreu. É esquisito. Tá? Não teve meio que se separou, né? Não acompanhei quando ele morreu. Então é estranho, não consigo sentir. Até converso com a mãe, mas é meio estranho. Quando eu soube o que tinha acontecido, a primeira coisa que eu senti foi um alívio. Eu sabia que ele não estava sofrendo mais. Ele já estava um corpinho pequeno. Ao mesmo tempo, me dá um alívio. Alívio porque, tipo, isso foi muito marcante na minha personalidade, sabe? Então, quer dizer, o pai marcou muito ela, negativamente falando. Na análise deste caso, as autoras discutem que na vivência edípica, que é a vivência edípica em relação ao pai, no caso dela, se apaixonar pelo pai ou de a mãe. É algo do tipo. Só que, ó, na vivência edípica dela, ó, Jerusa não sentiu a sensação de ser sua majestade o bebê. Porque daí o que acontece? Na questão do Édipo, ou a questão edípica, no caso do filho em relação à mãe, por exemplo, ele tem todas as atenções voltadas para ele, que é a sua majestade o bebê. Só que depois ele descobre que tem uma outra pessoa no meio, que é o pai. E aí ele começa a ver que ele não é exclusivo. Né? Então o que acontece? Como ele tem essa paixão pela mãe, acaba odiando o pai. Então essa é a questão edípica, né, do bebê. E só que por que Jerusa não teve a questão edípica? Porque ela não teve a sensação de ser sua majestade o bebê. Ela não teve as suas questões simbólicas nomeadas, por exemplo. Não teve. Então como é que ela ia ser? Então ela não teve, na vivência edípica, na época da vivência edípica, ela não teve. E aqui o que diz? Ó, aquele lugar ocupado pela criança na relação com os pais, à medida que ela passa a ser depositária de tudo que esses desejaram ser, Jerusa não sentia que ela era a satisfação de desejo dos pais, nem que eles viam nela um ideal, um sonho com o qual ela pudesse identificar. Na verdade, como se ela fosse um nada, né? Então Jerusa é nomeada pela mãe durante a briga no hospital como uma consumista. Aí veio alheia ao que poderia ocorrer com a família após a morte do pai. Jerusa não se reconhece nas palavras da mãe, mas também não sabe nomear-se. Sente-se um nada e assim usa a morfina do pai para silenciar sua dor. Claro, como ela não sabe nomear, então o que acontece? Tem que fugir. Né? Então é bem complicado. Ó. E aí, ó, desesperança e sensação de vazio marca o discurso narrativo do sujeito no set analítico. Então sempre vai ser uma questão de desesperança e sensação de vazio. No manejo clínico, a intenção é conseguir um meio termo. Não tentar oferecer tudo o que faltou na infância, né? Mas também não rejeitar tudo o que viveu. Contar sua própria história em um ambiente protegido, assim como deve ser o set analítico. É algo como separar o joio do trigo, identificando as experiências significativas das desorganizadoras. O que não foi suficiente nas relações significativas da infância pode ser em parte experimentado nas relações significativas do presente. Tipo, é como se tu simulasse a questão da infância no set terapêutico. Essa é a ideia. Então, na verdade, tu simula. Ou tu traz a questão da infância na clínica. Tá? Então, era isso por hoje, né? Fechou o tempo, para não ficar muito extenso. E aí, na próxima aula, continuaremos na questão da aula 3, né, do manejo clínico. E aí vamos entrar nos fatores de risco e proteção. Né? E pelo andar da carruagem, acho que vamos ter 3 aulas. Tá? Então, te vejo na próxima. Valeu!